Então, queridos, privilégio todo especial podemos estar cultuando ao Senhor, adorando o Rei invisível, soberano, aquele que está sobre todas as coisas. E nessa semana nós estamos vivendo a Semana da Pátria, como se chama, né? Afinal de contas, terça-feira é o dia 7 de setembro e esse ano as coisas prometem, pelo jeito, né? Então, manifestações sendo anunciadas e promulgadas por aí e tal. E como nós nos posicionamos em relação a isso? Qual é o nosso papel como igreja? Como nos portar? Como nós vamos agir nessa situação? E como sempre a gente faz nesses momentos é buscar na palavra de Deus, como ela nos orienta, como a palavra de Deus nos dirige sobre essa questão de como lidamos com a questão política, com a questão de governos, com a questão do governo de Deus, afinal de contas. E sobre isso, então, quero tratar com vocês hoje, falar sobre o governo de Deus e o governo dos homens. E a palavra que eu quero usar como base, como referência para nós hoje, é 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 17, então se puder abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, quem quiser acompanhar temos o texto também projetado. O apóstolo Paulo então escreve à igreja daquele tempo, no capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia e assim por diante. É para lá que Pedro envia essa carta. Então, a esses irmãos, Pedro diz em 1 Pedro 2, 13 a 17, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Pai amado, obrigado por essa palavra, por Tua palavra que temos tão livremente à nossa disposição, por vivermos num país onde temos a liberdade para tanto pregar como viver e vivenciar a Tua palavra. Muito obrigado. O Senhor é bondoso para conosco. Tantos irmãos nossos vivem em países onde são perseguidos por causa da sua fé e não têm acesso à Sua palavra. Por isso, tem misericórdia deles, cuida desses nossos irmãos, fortalece eles, sustenta eles, guarda e protege. E agora, Pai, mais uma vez pedimos que Tu nos conduzas na reflexão da Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, esse texto, o apóstolo Pedro orienta nesse texto a igreja em como se relacionar com o governo, né, com as autoridades. Como já disse em capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Pedro entende que nós somos, na verdade, peregrinos dispersos. No capítulo 2, versículo 9, um texto bem conhecido de todos nós, ele diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então nós somos povo de Deus, nós somos uma nação santa. No capítulo 2, versículo 11, ele trata também dessa questão e diz: amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo. Então o apóstolo Pedro vê que nós somos um povo de Deus, mas que nesse mundo nós somos estrangeiros e somos peregrinos. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa identidade cultural e nacional. Nós pertencemos a uma nação santa, a um povo de propriedade exclusiva de Deus. E como tal, como essa nação, nós somos peregrinos, somos estrangeiros.
E aí a gente diz, o que um estrangeiro tem a dizer então sobre o seu país, né? Imagina um monte de estrangeiro falando de Brasil, aí você ia dizer, pô, vai cuidar do teu país, vai lá para o teu país, fala lá e não fala aqui. Mas claro que, mesmo sendo estrangeiros, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista de sermos povo de Deus, nós somos sim parte do povo que nós vivemos. Esse povo de Deus, ele está em algum lugar. No nosso caso, nós estamos aqui, Brasil, né? Então, além de ser povo de Deus, nação santa, somos sim povo brasileiro, povo desse país maravilhoso no qual podemos viver, expressar a nossa vida, ter nossos relacionamentos e assim por diante. E aí então, como povo desse país, nós temos nossos direitos, temos nossos deveres, temos que ter a atitude correta para com os governantes. E é por isso que o apóstolo Pedro, então, no capítulo 2, versículo 13, ele diz que nós devemos nos sujeitar a toda autoridade constituída. Então, ele fala sobre a nossa sujeição às autoridades, mas ele fala também do governo de Deus. Por isso estamos tratando hoje do governo de Deus e o governo dos homens. Então, indo ao nosso texto, em primeiro lugar, quero refletir com vocês sobre o governo de Deus. No versículo 13, capítulo 2, ele diz, por causa do Senhor, sujeitem-se. Por causa do Senhor, existe um governo de Deus. Deus é o Senhor, Cristo é o Senhor. Por causa do Senhor, o apóstolo Pedro deixa bem claro que acima de qualquer autoridade, antes de qualquer autoridade, existe um Senhor sobre nossas vidas. Isaías 33, 22, já no Antigo Testamento, deixa bem claro, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. A Bíblia apresenta claramente que o governo de Deus está acima de todas as coisas. Somente Deus tem o poder absoluto. Portanto, Deus é a fonte final da lei e de toda a autoridade. O governo de Deus. Para a fé cristã, o poder reside em Deus e em Cristo, que é o Senhor de todo o poder e de toda a autoridade. O governo de Deus, Deus é o Senhor, Cristo é o Senhor, Isaías diz, Ele é o nosso legislador. Em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23, o apóstolo Paulo também fala sobre essa autoridade, sobre esse governo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23 diz, esse poder, Ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cristo está acima de tudo e de todos, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. E não só nesta era, mas também na que há de vir. Ou se quisermos inverter, não só na era que há de vir, mas nesta também. Porque às vezes a gente pensa, tá bom, Cristo é o poderoso, Ele tem todo o poder, e lá na glória eterna, então sim, Ele vai reinar para todo sempre, e aí sim Ele vai se entronizar. Não, Ele já é. Na era presente, Ele já é autoridade sobre todo poder, sobre todo governo, sobre toda autoridade. O Apocalipse, que tem um vislumbre dessa glória de Jesus, capítulo 1, versículo 5, diz que Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra.
Jesus é soberano. Apocalipse 19:16 diz: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é todo poder, Ele é toda autoridade. Ele comanda todas as esferas sociais que possamos imaginar. Esse é Jesus, esse é Deus. Um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, sei lá se pronuncia corretamente dessa forma, mas esse teólogo, ele foi primeiro-ministro dos Países Baixos, no caso da Holanda, entre 1901 e 1905, e ele trabalhou muito essa questão do governo de Deus e do governo dos homens e de como nos envolvermos. E ele, como teólogo e como político, ele estava vendo os dois lados. E ele diz: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Jesus diga que é o único soberano, que ele não declare: isso é meu. Então, na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Jesus é o Senhor, Deus é o Senhor, o governo dele está sobre tudo e sobre todos. É por essa razão que o apóstolo Pedro começa dizendo: por causa do Senhor, sujeitem-se. Mas o texto vai indicando mais ainda que o governo de Deus está acima de tudo. O governo de Deus também se expressa por Deus ter a sua vontade. O versículo 15 diz: pois é da vontade de Deus. Esse Deus que é autoridade sobre tudo e sobre todos, que tem todo o governo em suas mãos, Ele tem uma vontade, Ele tem um plano. Deus tem o seu propósito. A história da humanidade não acontece no acaso, numa série de eventos sem controle, sem direção. Deus tem a sua vontade, Ele tem o seu plano, Ele tem o seu propósito até com as nações. Ele governa tudo de acordo com o seu plano. A história caminha dentro daquilo que Deus estabeleceu para ela. As nações fazem parte desse plano de Deus, e Isaías 40:15 diz: na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, são como o pó que resta da balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. O Senhor é soberano, Ele tem seu plano, Ele tem a sua vontade. E aqui, claro, o versículo 15 diz: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, aqui, entrando um pouco nesse versículo, o plano de Deus para nós, é isso que o apóstolo Pedro agora está dizendo aos crentes fiéis do Senhor, a vontade de Deus, esse Deus que governa tudo e todos, esse Deus quer que nós façamos o bem. Que nós façamos o bem às pessoas ao nosso redor, à nação na qual nós vivemos. E fazer o bem é a melhor resposta que nós, como povo de Deus, podemos dar a um mundo injusto, incoerente, cruel, ameaçador. Fazer o bem, ser o exemplo para a nação, essa é a nossa missão. Essa é a vontade de Deus, que praticando bem, vocês silenciem aqueles que não têm conhecimento. Nossa primeira preocupação em toda essa questão política que a gente possa imaginar, deve ser a de sermos exemplo para a nossa nação. Não que nós não tenhamos uma missão específica, profética talvez até, de apontar os erros, injustiças, sinalizar para os valores do reino de Deus como a melhor opção para a nossa nação e como resposta, mas nós só vamos ter autoridade e reconhecimento de fazermos isso quando formos de fato exemplo para a nossa nação, de praticarmos
o bem e fazemos a diferença onde nós estamos plantados. Por isso, façamos a vontade de Deus, que é fazer o bem, porque Deus é soberano, Ele governa. Ainda no versículo 16, nós temos outra indicação desse governo de Deus, onde o apóstolo Pedro diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Servos de Deus. A minha Bíblia tem uma letrinha pequena, e essa letrinha pequena está lá embaixo no rodapé, e diz: isto é, escravos. Servo significa ser escravo. Escravo de quem? Escravo de Deus. Portanto, existe um governo de Deus. Acima de tudo e de todos, nós temos a Deus como nosso governante e nós devemos total lealdade, submissão e sujeição a Ele. Somos escravos. E o apóstolo Pedro, pelo jeito, entendeu muito bem que acima de tudo na vida dele era Deus. Quando Pedro e os demais apóstolos foram presos em Jerusalém por insistirem na pregação do Evangelho, veio a proibição para eles de pararem de falar nesse nome. O que Pedro e os demais apóstolos responderam? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Antes a Deus. Obedecer antes a Deus do que aos homens. Jesus, quando foi questionado sobre esse conflito de autoridades, essa disputa de poder que poderia haver, perguntaram a ele se era lícito pagar impostos a César. E ele então pediu uma moeda, e na moeda tinha a cara, né? Tem a cara e tem a coroa, né? Ele mostrou a cara, né? De quem é essa cara? É do imperador, do César. E aí Jesus dá aquela famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, dar a César o que é de César, então você tem que dar a ele sua lealdade, sua sujeição, como o apóstolo Pedro aqui fala também, os impostos e assim por diante. E a Deus o que é de Deus. A Deus a gente dá o quê? O dízimo, então. É isso que Jesus queria dizer? Não, ele não está falando de dízimo, ele está falando de pagar imposto para o César. E a Deus, o quê? Tudo é de Deus. A minha vida, a tua, a nossa, pertence a Deus. Ele diz, tá bom, então para o César você dá o imposto, e para Deus se dá tudo. Você se entrega por completo a Deus, porque Ele governa acima de César. Ele governa acima de tudo e de todos. Por isso, então, é importante isso ficar muito claro, que existe um governo de Deus que está acima de todas as coisas. E a esse Deus, como governante, nós devemos, em primeiro lugar, a nossa sujeição e a nossa vida, a nossa entrega, o nosso tudo. Agora sim, voltando para 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 17, vamos olhar agora esse segundo aspecto. Existe o governo de Deus, mas existe o governo dos homens. Por isso, o apóstolo Pedro diz, sujeitem-se, no versículo 13, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, e ele vai continuando ali adiante, versículo 14, né? Seja aos governantes, aos procuradores, aos seus representantes, seja como for a sua tradução, por ele enviados. Então existe o governo dos homens. Mas como o apóstolo Pedro chama esse governo, versículo 13, sujeitem-se a toda autoridade constituída. A palavra usada aqui para autoridade, segundo a NVI, que eu acabei de ler, na sua Bíblia talvez esteja ordenação instituída, que é a revista aí corrigida, ou na Almeida Revista Atualizada, e na Nova Almeida Atualizada, fala de instituição, sujeitem-se a toda a instituição. Essa palavra não é fácil de traduzir com uma palavra só, porque ela tem muito significado, mas tem a ver com a
criação, com algo criado por Deus. Então, mesmo essa instituição humana, esse governo humano, ele é da criação de Deus. Ele está debaixo do governo, do controle de Deus, mas está lá. Existe uma autoridade. Então, mesmo que aqui fale do reino e do rei como autoridade suprema, é uma autoridade constituída a partir de uma autoridade maior, direta de Deus. É dele, é de Deus que vem toda a autoridade. Claro que isso não significa que as autoridades que existem nesse mundo e cometem todo tipo de atrocidade e maldade, que Deus é responsável por isso. As autoridades ainda são responsáveis pelos seus atos. Mas a autoridade em si vem de Deus, porque sem autoridade esse mundo seria um caos e não conseguiríamos viver nele. Então existe o governo dos homens, existem essas autoridades. E o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos sujeitar a essa autoridade. A tradução na NVI diz sujeitem-se a essa autoridade. Uma outra tradução talvez tenha submetam-se, né, às autoridades. Mas eu gosto dessa palavra da sujeição, que tem a ver com o sujeito, né? Eu me sujeito e continuo sendo sujeito, eu continuo sendo a pessoa que age, a pessoa que faz. É uma sujeição deliberada, é uma sujeição não imposta, que eu não tenho outra opção, mas eu decido ser sujeito, um sujeito ativo na minha submissão a toda essa autoridade. E aqui, versículo 13 e 14, fala da sujeição à autoridade, né? Fala do rei. É claro que nós não vivemos numa monarquia, e mesmo as monarquias que existem hoje, a gente sabe que elas funcionam de forma diferente do que naquela época, em que tinha um imperador, que era o César e assim por diante. Mas e dá a entender que é a autoridade máxima, né? Como autoridade suprema, como diz o texto, né? E no nosso caso, nós poderíamos colocar aqui então como presidente, né? Mas nós não temos só o presidente, nós temos 3 esferas de governo, 3 esferas de autoridade no nosso país. As democracias modernas, elas trabalham em cima do executivo, né? Que é o presidente, assim por diante, como quiser chamar. E aí tem o legislativo, que são os nossos representantes que fazem as leis. E tem o judiciário, que é o que julga as questões e dá a sua palavra e decide as questões conflituosas. Então, na realidade, quando aqui fala de nós nos sujeitarmos à autoridade, nós temos que nos sujeitar a essa autoridade tríplice, executivo, legislativo e judiciário. E isso, meus amados, nem sempre é fácil, não é verdade? Se vemos a realidade em que nós vivemos, temos dificuldade nessa sujeição. Existe falta de harmonia, existe conflito de interesses ou de disputas entre essas esferas de poder. E não só nessas 3 esferas, mas também nos níveis. Nós temos o governo federal, nós temos o governo estadual, nós temos o governo municipal, temos outras autoridades delegadas. Enfim, nós como cristãos, nós devemos nos sujeitar a todas essas autoridades. Porque aqui diz o texto, tanto ao rei, como também aos governadores, aos que foram por ele enviados, né? Nós devemos essa sujeição. O problema é quando existe essa desarmonia nessas diferentes esferas. Um exemplo é a pandemia que nós vivemos, né? Aí deu confusão sobre quem define o que, quem fala sobre o que, sobre se lockdown, não lockdown, sobre isolamento, não isolamento e essas coisas todas. E aí isso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, afinal de contas, ele é a autoridade última nas questões de conflito. E ele definiu e estabeleceu que haveria uma competência concorrente. O que significa isso? Significa que todos os entes governamentais têm o seu lugar de atuação e que devem funcionar em harmonia e cada um na sua esfera. E aí foi definido isso
porque então municípios podem, de acordo com a sua realidade, definir uma forma de lidar com a pandemia, o Estado como um todo de outra, e aí o federal, então, de outra forma. Só que o STF, então, definiu o que interessa ali é o município, então é ali que tem que ter a decisão final. E assim vai indo, mas só para a gente lembrar que tem esses conflitos e a gente fica, então, meio perdido no meio disso. É um desafio para nós. Por isso, sujeitem-se a todas as autoridades, nem sempre é tão fácil assim. Até porque o versículo 14 define qual é a função do governo, e aqui diz, versículo 14, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Uma frase bem simples, dá um resumo de qual é a função dos governos. Eles são, no caso aqui, os governadores, como enviados da autoridade máxima, são enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Esse é o papel do governo. O governo deve fazer isso. Ele precisa punir os que praticam o mal. Ele precisa valorizar e honrar os que praticam o bem. Mas aí, de novo, nós temos um problema. Ladrões continuam soltos ou voltam a ser soltos, não são punidos. Juízes gastaram tempo e tempo para dedicar, julgando as causas, de repente tem sua autoridade tirada e nada do que foi feito valeu. Autoridades atropelam as próprias leis, não respeitam nem aquilo que elas mesmas afirmam e estabelecem, isso no nível do executivo. E os legisladores, como a gente vê na sua grande maioria, pensam mais em si do que no povo que os elegeu. E aí fica difícil da gente valorizar pessoas dessas. Eu apenas estou constatando com vocês a realidade e o desafio que nós temos. Isso não muda a palavra, nós vamos continuar insistindo, mas nós temos que estar conscientes disso. Por isso cabe a nós, cidadãos e igreja, a sujeição. Mas esse texto não significa que nós não possamos também, nessa nossa sujeição, nos posicionarmos diante daquilo que está estabelecido também, que são funções do governo, e quando nós entendemos que essas funções do governo, seja executivo, judiciário, legislativo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, quando nós vemos que essas funções não são cumpridas, temos também o nosso dever profético de falar sobre isso, de anunciar isso. A autoridade maior, sem dúvida, como já vimos, é a autoridade de Deus. E, claro, como tal, a autoridade dos homens não pode interferir nas questões de fé. E temos mais um problema agora, né? Nesse tempo de pandemia, de repente se proibiu os cultos. Não pode ter culto, certo? E aí muitos muitos evangélicos protestaram adoidado, porque isso é interferir na vida da igreja, na vida de culto, nos princípios de fé. A autoridade de Deus é maior do que a dos homens. Bom, se viesse do governo e viesse uma decisão do judiciário, seja de onde for, do legislativo, que nos proibisse de fazer cultos e assim por diante, só por isso, então, claro, nós poderíamos nos apegar a esse princípio do governo maior e dizer que o governo dos homens não pode interferir na nossa vida de fé. Mas, na verdade, a proibição de fazer cultos estava no meio de uma proibição para todo mundo. Não podia nem ir no boteco da esquina. Não podia ir no mercado, no mercado podia ir porque era necessidade, né? Então ia um de cada família, aquele controle, mas também não podia aglomerar e assim por diante. Então houve uma restrição de mobilidade e de reunião para todos. Então não dá para entender que isso seja uma interferência na vida de fé da igreja, porque era
para todos, não é verdade? Por isso, a igreja, na verdade, devia ter dado exemplo e diz, puxa vida, tem risco de contaminação, então não vamos nos reunir, vamos ficar em casa, vamos fazer online, temos recursos, por quê? Porque é por um tempo determinado, daqui a pouco, né? A gente achou que o daqui a pouco era mais rápido, né? Mas daqui a pouco volta e agora nós estamos aí já, né, reunindo-nos com liberdade. Mas aí a gente vê essa questão das funções do governo, de como a gente consegue lidar com isso e que isso nem sempre é fácil. Então, amados, existe o governo de Deus, existe o governo dos homens, devemos a nossa vida a Deus e devemos sujeitar-nos ao governo dos homens. O versículo 17, ele conclui esse trecho sobre esse assunto de uma forma extraordinária e nos aponta para uma convivência harmoniosa em tudo isso. O que diz o versículo 17? Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Tratem a todos com o devido respeito ou com honra, dizem algumas traduções. Eu gosto da NVI, e eu não fui pesquisar se é a versão mais correta, ou que a gente podia achar que é bem mais correta que as outras, mas eu gostei, porque ela diz assim, tratem a todos com o devido respeito, 2 pontos. Aí ele distribui, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então eu vou seguir essa linha da NVI, da Nova Versão Internacional, apontando para isso que nós devemos tratar a todos com o devido respeito, com a devida honra. Dar a devida honra, o devido respeito, é dar o devido valor a cada parte. Então se menciona 3 partes aqui, menciona a parte dos irmãos, e a ênfase aqui dos irmãos é na coletividade também dos irmãos. Então não é só eu escolho um irmão sim, outro não, a todos os irmãos, né? A irmandade como um todo, né? A família da fé. Fala de Deus, quem é Deus, e fala das autoridades, né? Ou fala ali no caso do rei como representante dessa autoridade maior. Devemos dar o devido valor. Devemos separar bem as coisas, não devemos confundir. Pior coisa é quando te confundem com alguém, né? Você, aí quando confundem com alguém muito maravilhoso, até tudo bem, mas você se sente mal porque não é você, né? Por isso também para nós é importante nós darmos o devido valor e separarmos bem cada esfera. E por isso então, em primeiro lugar, amar os irmãos. E principalmente esse texto aqui fala de amar os irmãos em que contexto? No contexto da sujeição ao governo. Até parece que Pedro vê os nossos dias e diz, esse negócio de se sujeitar ao governo, e aí amar os irmãos nem sempre é fácil. Esse negócio de estar envolvido com a política, com a situação que nós estamos vivendo, e amar os irmãos tem seu lado complicador. Por isso eu vou dar essa dica, amem-se uns aos outros como irmãos. Então, queridos, vivemos o nosso momento como dentro da política hoje, e o desafio é que nós nos amemos como irmãos. Na prática significa que um irmão teu, um irmão meu, pode ter uma opinião bem diferente da tua em termos políticos. E o que eu devo fazer com ele? Amá-lo, honrá-lo, a honra se expressando em amor. Por isso, muito cuidado quando nós nos posicionamos. Nada contra você se posicionar individualmente, cada um deve se posicionar mesmo. Mas quando você se posiciona frente ao outro que está do outro lado, lembre do que o apóstolo Pedro falou. Ame os irmãos. Às vezes eu sinto essa falta de amor, talvez porque eu tenho umas posições meio diferentes, né? E aí eu sinto na pele esse negócio. Mas Pedro diz, amem-se uns aos outros. Vamos praticar isso em nós, em nosso meio. Nós estamos agora
entrando já num ano eleitoral, né? Porque a eleição é em outubro do ano que vem, é daqui a um ano, né? Então esse ano que nos espera das eleições vai ser um ano de muita disputa política, diferenças e assim por diante. Vamos, acima de tudo, amar uns aos outros, não importando a posição que o outro irmão possa tomar sobre determinado assunto. Em segundo lugar, o texto deixa muito claro que nós devemos temer a Deus. E como já disse, temer a Deus, como foi exposto pelo próprio apóstolo Pedro, por causa do Senhor, por Ele ter um plano, por Ele ser Senhor e eu ser escravo, eu preciso temer a Deus como o supremo governante sobre nossas vidas. Quem é o Senhor? É Deus. Ele é Senhor. Ele governa sobre todos. Isso não pode ser só uma frase de efeito, Deus acima de todos. Infelizmente, pessoas que dizem essa frase não mostram com sua vida que Deus está sobre a sua vida. Pode estar sobre todo mundo, mas é visível que sobre ele não está, porque não vive o padrão que Deus estabeleceu para ele como indivíduo. Então, temer a Deus sobre todas as coisas é o nosso papel como cristãos e como igreja. E enfim, Pedro diz: honra ao rei, honrar os governantes, dar o devido valor a eles, reconhecer a autoridade que tem, que vem de Deus. Isso não significa que a gente não possa questionar alguma coisa, ver, apontar algumas falhas e ser proativo e mostrar soluções, mostrar os valores do reino, mas em todo o nosso posicionamento precisamos ter esse cuidado de honrar os nossos governantes. E honrar os nossos governantes, como já disse, pode sim significar fazer críticas, apontar para soluções, mostrar direção. A igreja tem esse papel também, de mostrar direção da parte de Deus. Mas quando uma igreja se torna tão conivente ou se apoia cegamente em um governo, ela corre o risco de se tornar cúmplice das suas falhas, dos seus erros, como foi com a igreja alemã durante a Segunda Guerra. A igreja, na sua maioria, apoiou o governo nazista. Talvez por ingenuidade no começo e depois porque era muito difícil parar esse negócio. Por isso, nosso cuidado, honrar os nossos governantes. Como é que nós podemos fazer isso de forma bem prática? Em primeiro lugar, orar. Orar, o apóstolo Paulo também fala que nós devemos orar por todas as autoridades, 2 Timóteo. Então nós devemos orar pelos nossos governantes. E mais do que nunca nesse momento de conflitos e dificuldades. Como eu já falei, Pedro disse que nós devemos ser exemplo. Então você, eu, na nossa vida, no dia a dia, nós devemos ser o exemplo de cidadão. Cidadão que cumpre com seus deveres, cidadão que é honesto, cidadão que trabalha, cidadão que é um exemplo ao seu redor. Como igreja, nós temos o papel de honrar o governo, ensinando cidadania, então. Ensinar as pessoas sobre os seus deveres, sobre os seus direitos, como se portar no meio da sociedade. E claro, como igreja, aqui eu falo como igreja, como parte do corpo de Cristo, e nós como igreja local temos claro que não devemos assumir uma linha partidária. Então vem aquelas eleições, a igreja apoia qual candidato? A igreja apoia todos. Que bom que nós temos candidatos, que bom que temos uma democracia, que bom que podemos votar, então nós apoiamos a democracia e não algum candidato específico. E não vamos entrar numa linha partidária, definindo um partido, pelo contrário, sempre assumindo uma posição neutra nesse sentido. Concluindo, amados, sobre as manifestações, nós vamos orar por isso já agora. Terminando essa mensagem, queremos ter um tempo de oração sobre essa questão das manifestações. As manifestações, quando são pacíficas,
elas são legais, são viáveis e não há problema nenhum. Mas quando manifestações vão para o lado do invadir, do vamos quebrar, do que vamos, aí fica complicado. Por isso, muito cuidado, né? Podemos participar de toda e qualquer manifestação, desde que ela seja pacífica. E também, essas manifestações, elas precisam ter reivindicações ou fazer exigências que sejam exigências conforme a lei e não contra a lei, porque se você faz manifestação contra a lei, isso pode ser interpretado como incitação à quebra da lei. Então, cuidado com as exigências que são defendidas e se você pode se identificar com elas. Por isso, que, meus amados, nós precisamos orar. Eu quero então terminar aqui e quero separar esse tempo para nós orarmos. Então, Senhor nosso Deus, estamos realmente como igreja clamando a Ti. Claro, em primeiro lugar, de novo, agradecendo que vivemos um país livre, onde temos a liberdade de viver a nossa fé e de praticá-la, Senhor, de pregá-la. Também vivemos um país onde manifestações são permitidas. Obrigado por essa liberdade que temos, Pai. Por isso, Pai, pedimos especificamente, como Tu já ouviste as orações de cada um aqui, sobre essa questão das manifestações nesse dia 7 de setembro, na terça-feira. Clamamos a Ti para que as manifestações sejam pacíficas e ordeiras, para que não haja violência, que não haja ferimentos, que não haja morte, Senhor. Por isso clamamos a Ti, por nossa nação, especialmente nesse sentido, Pai amado. Abençoa toda a manifestação para que seja uma expressão popular dos seus anseios, das suas convicções, das suas expectativas, mas que realmente fique dentro daquilo estabelecido em lei e não violentas, Pai. Clamamos a Ti e Te agradecemos que podemos depender do Senhor. E, Pai, nós pedimos também por nossos governantes, Senhor, como nós vimos na Tua Palavra, que tenham o seu papel de punir os que praticam o mal, de honrar os que praticam o bem, dar sabedoria, tanto no executivo, como no judiciário, como no legislativo, de seguir essa direção, de eles terem realmente essa preocupação, essa motivação, essa direção de fazerem justiça, Senhor. Por isso, colocamos todo o nosso governo no Brasil, em todas as esferas e em todos os níveis, diante de Ti, clamando realmente porque Tu os abençoes, capacites, guardes e uses como instrumento em Tuas mãos, que és o governante acima de tudo. E assim eles possam cumprir com o seu papel de realmente servir o povo, de trazer justiça, Pai. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado que vivemos um país onde temos essa liberdade e pedimos que Tu continues sustentando essa liberdade através de um povo que que defende a democracia, que se coloca do lado da democracia, Pai. Abençoa cada um de nós no seu dia a dia, quando somos talvez confrontados com posições diferentes, que cada um possa expressar sua opinião, mas sempre com respeito e amor pelos outros. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém.